E aí galera, beleza? Aqui é o Dr. Contro. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu quero conversar aí com vocês sobre upgrade nas plataformas X99. Será que ainda vale a pena? O que você pode fazer de upgrade nessas plataformas? Tá? Eu não vou focar muito em X79 porque a ideia que eu vou mostrar aqui para vocês da X99 também vai valer as mesmas dicas para quem ainda tem X79. Mas como o preço hoje das X99 continuam ainda acessíveis para aquelas que estão abaixo de $50, eu recomendo fortemente que vocês, se vão comprar ainda uma plataforma desse nível, que já compre uma X99 e não mais uma X79, tá? Meramente por causa do preço, que vale muito mais a pena a X99, que é um pouco mais atual, tudo bem? Então é isso que a gente vai abordar no vídeo de hoje, e se você gostou, já deixa aí o seu like, se inscreve no canal, ativa a sineta, entra para os grupos do Telegram, onde lá eu tô sempre postando as ofertas, tudo que tá com bom preço, não só no AliExpress, mas também aqui no Brasil, beleza? Então, depois da vinheta a gente volta aí. Bom pessoal, então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a questão do upgrade de X99, tá? Talvez o vídeo fique um pouco longo, porque são várias coisas aí que eu tenho que explicar, mas enfim, tenha paciência, pega a pipoqueta, senta aí a bunda na cadeira e vamos assistir. Vamos lá galera. Bom, então suponhamos aí que você tem lá uma X99 e você quer fazer algum upgrade. Muita gente me pergunta isso, tá galera? Eu tô fazendo esse vídeo justamente por isso, porque vira e mexe nos comentários, alguém tem uma determinada plataforma X99 com um determinado processador, e a pergunta mais normal, mais recorrente é aquela: poxa, eu tenho aqui essa placa-mãe e tenho esse processador, qual upgrade que eu posso fazer? Até onde eu posso chegar? Bom pessoal, então vamos lá. A gente sabe que no AliExpress, no dia de hoje, a gente tem várias plataformas aí que valem a pena você ainda comprar e outras nem tanto. Então se a gente pegar essa daqui que está na tela, que é uma X99 PR9, é uma placa-mãe de entrada, que tem vídeo aqui no canal, fiz vários testes com ela, é uma placa que me surpreendeu, principalmente na questão de temperatura, visto que por ser uma placa-mãe de entrada, ela me surpreendeu nos testes que eu fiz com os processadores. A tendência é que o setor do VRM aqui, onde faz toda a regulação da tensão que vai para o processador, toda a filtragem de energia que tem que chegar para o processador, ela tem que ser no mínimo eficiente, tem que ser boa, tem que ter uma boa entrega de energia para o processador. Só que isso, em algumas placas mais antigas de entrada, isso não acontecia muito bem. Então você ficava limitado em alguns processadores. Então, por exemplo, o cara tinha um 2620 V3, que tinha um TDP de 85 watts, que é algo relativamente baixo para essas placas de entrada, e queria migrar para outro processador. E aí o cara ficava meio limitado, o cara falava, bom, com essa placa-mãe que eu tenho, eu posso chegar até um 2640 V3, né, para jogos. E se eu fizer um Lock Turbo Boost? Porque um Lock Turbo Boost não deixa de ser também um upgrade. Então se você tem um 2620 V3, por exemplo, e quer dar um primeiro upgrade, o primeiro que você pode fazer é já enfiar um lock na sua placa-mãe. Eu tenho vídeo aqui no canal, aliás dois, que eu fiz recentemente aí, mais um vídeo de um Lock Turbo Boost mais atualizado, você pode seguir o tutorial que vai dar boa. E com isso você vai conseguir alcançar o limite de todos os núcleos, o que a gente chama de Turbo Max, né? O Turbo Boost aí dos processadores V3. Lembrando que isso só funciona para a linha V3. Pegando esse gancho, se você tem um V3 e fez um Lock Turbo Boost, que já é aí algo a mais para o seu processador, e depois ainda você pretende fazer um upgrade para a linha V4, isso é uma coisa que muita gente pergunta, ah, mas aí eu vou poder manter um Lock Turbo Boost, isso vai acarretar em algum problema se eu colocar um V4? Não, teoricamente não. Você pode manter o seu Lock Turbo Boost, colocar um Xeon V4, e aí vai depender da sua necessidade, o motivo pelo qual você está migrando para um V4, e isso não vai atrapalhar, tá?
Tá? Então você pode manter, porque se um dia você quiser voltar para um V3 mais parrudo do que aquele que você já tinha, maravilha, vai funcionar, porque um lock ele é feito no BIOS da placa-mãe, que vai afetar o processador. Então não é feito um overclock no processador, tá? Um Lock Turbo Boost não é overclock, é bem diferente uma coisa da outra. Por isso até que você pode continuar com a sua mesma fonte de alimentação, caso você queira fazer um Lock Turbo Boost. Você não vai precisar migrar para uma fonte mais forte, porque não é um overclock, e sim um destravamento, uma falha que tem, vamos dizer assim, nos processadores, que consegue ativar, né, em todos os núcleos o limite máximo que ele pode chegar, e dentro do TDP, ele não vai extrapolar o TDP. Por isso que é feito na hora de um lock um undervolt, para que você consiga equilibrar isso, conseguir atingir o máximo em todos os núcleos, mas não forçar tanto aí na questão da tensão do aquecimento, tá bom, pessoal? Então essas placas mãe de entrada, essa aqui é outra, ó, que é a ED4, que eu trouxe aqui no canal. Inclusive eu fiz um teste com o 2620 V4, depois eu passei para o 2666 V3 com um lock, tá? Em jogos ela se saiu super bem. Já no teste do Cinebench R23, é claro que a tendência do VRM aqui é esquentar um pouco mais, então isso vai ficar meio forçado se você pretender trabalhar aí mais para a produtividade com aplicações muito pesadas, então talvez não recomendo tanto, mas para jogos, um 2666 V3, que na minha opinião é um dos melhores para jogos, essa placa vai conseguir suportar tranquilamente. Depois dela, a gente tem outras de entrada que você pode usar a mesma coisa, tá? Então se você tem o 2620, 2630 V3, 2640 V3 e quer arriscar em pegar um 2666 V3, pode mandar bala nessas placas aqui que vai aguentar para jogos, tá? Então aqui, ó, essa daqui que é a P4 da marca Mukai, aí também é uma placa que conseguiria levar de boa. E aqui também é uma outra placa que hoje em dia não está valendo a pena por causa do preço, mas eu trouxe ela também aqui no canal faz pouco tempo, que seria uma P4F. Uma plaquinha bem legal também, que valeu muito a pena, ela é parecida até aí com a QD4, tá? E é muito bacana. E daí, pessoal, saindo dessas placas mãe aqui de entrada, aí você pode migrar, se você for fazer um upgrade de placa mãe, porque você já tem o processador mais parrudo e está com medo de colocar nessas placas mães de entrada, aí você pode investir numa placa intermediária, que é essa daqui, ó, que é uma MR9A. Eu já trouxe no canal a MR9A, depois eu trouxe a V1, depois eu trouxe a V2, só que o que pega nessas placas hoje é o preço. Tá? Pode ver que aqui, ó, tá acima dos $50 e acaba ficando inviável você comprar. Que se você pagar com os impostos aí, que vai chegar a 92% com tudo, não vai valer a pena. Então é melhor você já partir para um Ryzen aí, comprar aqui no Brasil uma B450, uma B550, sei lá, pegar um Ryzen 5500, que aí você vai ter uma tecnologia mais avançada e vai talvez ter muito mais resultado, tá? Mas quando essa placa aqui entra em promoção, eu diria para vocês que ela é uma melhor opção de todas para você comprar, para você poder fazer qualquer upgrade aí um pouquinho, né, digamos, usar um processador mais parrudo do que usar os mesmos nas placas mãe de entrada. E é claro que tem as placas mãe high-end aqui, né, que eu separei. Essa daqui que é uma X99 TF, mas também pega no preço. Essa aqui tem uma dissipação ativa no VRM, assim como a MR9A também tem em alguns modelos, né? Mas essa daqui, por exemplo, é uma placa-mãe híbrida, né? Então se você tiver memórias DDR3 ou DDR4, ela vai aceitar. O que você não pode nessa placa é misturar. Então não posso usar DDR3 com DDR4 juntas, tem que ser uma ou outra, mas essa daqui é uma placa-mãe que você poderia usar qualquer processador Xeon V3 ou V4, certo? Com o Lock Turbo Boost inclusive. Essa e também essa daqui, que é a X99 F8, que é a que eu estou usando aqui no momento. Eu tenho essa placa aqui há mais de 3 anos, eu fiz um vídeo recente mostrando ela após 3 anos de uso. Essa placa é excelente, suporta também qualquer processador Xeon, qualquer um que você colocar ela vai suportar. É uma placa que tem uma boa expansibilidade, enfim. Só que o que pega é o preço. Então aí você vai falar, bom, então nós vamos ficar limitado nessas placas mãe de entrada. Mas e aí? E uma PR9 dessa aqui, ó? Até qual processador eu posso usar, né, galera?
não é só exatamente qual processador, mas principalmente qual a finalidade. Se você for usar para jogos, digamos que você pode usar qualquer um aí. Você pode usar um 2666V3, quem sabe até um 2697V3, que ele é bom tanto para jogos quanto para produtividade. Posso usar um 2680V4, mas essa produtividade que eu estou dizendo são para trabalhos mais comuns do dia a dia. Porque, como eu disse, o VRM dela, como é mais fraco, não seria recomendável você usar aplicações muito pesadas durante um longo período de tempo, porque você vai sobrecarregar. Então, se de repente esse VRM ele foi fabricado aí para ser utilizado, né, em suas cargas normais durante 5 anos, você forçando aí a barra, você pode reduzir a vida útil. Então não é que não vai funcionar, só que ele vai esquentar a tal ponto que vai criar uma instabilidade no seu sistema e pode sim vir a queimar ou reduzir o tempo de vida útil. Se era para durar 5 anos, pode durar 1 ano só, certo? Então tem muitas variantes que a gente tem que analisar antes de sair comprando qualquer coisa, tá bom, pessoal? Mas na questão de upgrade, eu tenho lá o 2640V3. Posso jogar um 2666V3 aqui para jogos? Pode. Posso jogar, sei lá, um 2676V3? Pode. Pode jogar para jogos que não vai te dar problema nessas placas aqui. E é claro que é muito importante, isso também tem que ressaltar aqui, sempre é bom você estar monitorando, ou através de, aí, de um termômetro, né, que você faz a medição diretamente ali no VRM, ou através de programas como o HW Monitor, que vai sempre estar monitorando ali para você. Durante os jogos a gente costuma usar o MSI Afterburner, que aí lá você também vai ter algumas métricas, e dentre elas você vai ter a questão da temperatura, onde você vai ficar olhando se em determinado jogo tá puxando muito, tá esquentando muito, não só do processador, mas também da sua placa de vídeo e etc, tá bom? Então, pessoal, o upgrade que dá para fazer nessas placas de entrada em relação a processador são muitos, só que vai depender da finalidade. Inclusive, pessoal, para facilitar aí para vocês, eu fiz essa tabelinha aqui, ó, tá? Que inclusive eu peguei essa ideia lá do canal do Tecnoart, lá do Bruno, um grande abraço lá para ele, né? E eu refiz aqui a tabela, tirei algumas coisas, né, com relação a preço e deixei somente aqui o que é mais importante. Eu vou deixar, tá, pessoal, isso aqui na descrição para quem quiser baixar aí para facilitar. Então aqui eu coloquei, ó, a plataforma V3, que é do LGA 2011-3 X99, essa daqui o lançamento foi em 2014 e usa uma litografia de 22 nanômetros. Então aqui eu coloquei todos os processadores aqui da linha V3, quantos núcleos físicos e lógicos, né, o que a gente chama de núcleos e threads, né, que são as linhas de execução. Então, por exemplo, aqui o primeiro a gente tem 4 núcleos físicos e 8 linhas de execução, ou seja, 2 núcleos lógicos para cada núcleo físico, né? Então, quanto mais núcleos, claro, que a tendência para quem usa para produtividade será muito melhor. O foco desses processadores, todos eles aqui, é para multitarefas. É que a gente aí usou para jogos e aí alguns deles se saíram muito bem. E o que pega em jogos é o clock. Então é sempre importante a gente olhar aqui o clock. Então, por exemplo, na linha V3, a gente tem aqui sempre a frequência base, certo, do processador e até quanto ele pode chegar. Isso daqui é em todos os núcleos? Não, só será em todos os núcleos se você fizer um lock turbo boost. Se não, ele vai oscilar. Pode ser que em algum jogo todos os núcleos podem atingir essa frequência máxima ou não. Se o cara tem lá, por exemplo, 6 núcleos, vamos supor, 3 núcleos conseguiu atingir, então, o turbo máximo, mas os outros 3 um pouco menos. Agora, com o Lock Turbo Boost, você consegue atingir em todos os núcleos o clock máximo, o que vai ajudar. E quanto maior esse clock, melhor. Só que, em contrapartida, você também deve analisar o quê? O TDP, certo? Porque quando eles estão em 100% de uso, né, dentro do seu jogo ou dentro da sua aplicação, aí pode acontecer de subir aí o TDP para o máximo dele, onde vai requerer mais da sua placa-mãe, né, principalmente ali do VRM, que vai ter que ter uma boa entrega energética e talvez isso pode sobrecarregar o sistema. E aí isso vai acarretar em aquecimento e pode reduzir a vida útil, né, da sua placa-mãe. Mas e aí, tudo está perdido? Claro que não, tá, galera? Então, por exemplo, ó,
A gente tem aqui, ó, vários processadores, muitos aqui já foram os queridinhos aí da galera, como teve uma época, né, que o 2620 V3 estava imperando por causa do preço dele e o que ele pode entregar até hoje. Ele tem 6 núcleos, ó, 12 threads, tem um bom número de núcleos para jogos, até porque muitos jogos aí não faz uso de muitos núcleos. Né, tem jogo que usa 2 núcleos, por exemplo, né, alguns usam 4, outros 6, 8, no máximo aí mais ou menos. Então assim, o que pega nos jogos não é a quantidade de núcleos e sim o clock. Só que, como eu disse, você tem que ficar sempre atento com o TDP, certo? Claro que em jogos, por exemplo, esse aqui está marcando 85 watts. Será que nos jogos vai ficar em 85? Não. Às vezes não chega nem na metade disso. Chega no máximo 30, 40 watts enquanto você está jogando, mesmo com o Lock Turbo Boost. Agora, se você partir para alguma aplicação mais pesada, aí sim você pode chegar no TDP máximo dele, e aí é bom que você tenha a refrigeração adequada, que não deixa de ser um outro upgrade caso você vá trocar. Então, se você tem o 2620 V3, se você mudar para um 2630 V3, eu preciso mudar a minha refrigeração? Não, porque ó, o consumo é o mesmo, independente do clock aqui, mas o consumo é o mesmo. Se eu mudar para um 2640 V3, tenho que mudar a refrigeração? Também não. Olha aqui, ó, 5 watts a mais, então tem 90 watts. Agora, quando começa a pegar a bagaça aí, ó, vou pular agora aqui para o 2667 V3, ó, 135 watts, já tem um número maior de núcleos e ele pode chegar a 3.6 GHz, que é um dos melhores clocks da linha V3 aí, para quem quer para jogos. Claro que o que vai pegar nele é o preço, eu não coloquei aqui para não ficar muita informação, até porque troca toda hora o preço, mas esse aqui também seria um dos melhores processadores para jogos. Ele tem uma boa quantidade de núcleos, ele tem um clock muito bom para jogos, só que ele tem 135 watts de TDP. E se de repente o teu air cooler, você tiver lá um air cooler que chega no máximo a 100 watts de TDP, aí já vai pegar na hora de você usar em jogos e ele pode aquecer demais o VRM da sua placa, independente de ela ser uma placa intermediária ou high-end, vai acabar aquecendo porque o air cooler não vai dar conta de resfriar, de fazer a troca de calor ali entre o dissipador e o die do processador. Então você tem que contrabalancear, você tem que pensar em um todo. Vou manter a minha placa-mãe, mas quero trocar o meu processador? Verifique primeiro qual finalidade você vai usar, qual o TDP máximo que ele vai chegar, qual o clock máximo, vou fazer um lock, não vou fazer um lock, e aí sim eu vou pensar em fazer upgrade em refrigeração. Em alguns casos você pode partir até para um water cooler, não que seja necessário nesses íons você ter que fazer isso, tá? Colocar um water cooler, porque tem air cooler que são mais baratos e dão conta do recado. Então tem air cooler aí de R$130, 150 ou R$200, com TDP de 180 watts que vai dar conta de qualquer Xeon, sendo air cooler. Tá? Então não se prendam muito a esse negócio de ter que colocar o water cooler. O water cooler não é necessário para Xeon. Tá? Se você quiser colocar, maravilha, pode colocar, não tem problema. É claro que ele vai refrigerar até melhor ainda. Mas eu digo mais pela questão do preço, que eles costumam ser mais caros. Tá? E aqui do lado direito a gente tem, né, a linha V4. Será que vale a pena eu fazer uma migração da linha V3 para V4? Também tem que se analisar muito, porque o V4 ele não aceita um Lock Turbo Boost, ou seja, não são todos os núcleos que vão chegar no máximo de gigahertz aí, tá? Claro que um dos melhores aí que ficou queridinho da galera foi esse aqui, ó, o 2667 V4, que ele tem aqui 8/16, 135 watts. Se você analisar aqui, ó, o clock base dele seria um 2620 V3 com um Lock Turbo Boost, né? Então assim, vale a pena porque o base dele já é um clock legal para jogos, mas ele pode chegar, né, em todos os núcleos ou em quase todos os núcleos, a depender do jogo, a 3.6. Só que esse processador, se ele tiver até uns R$150, eu recomendo. Mais do que isso, não. Não recomendo porque você tem outras opções da linha V3 que vão chegar muito perto dele ou até ultrapassar
com o Lock Turbo Boost e ter aí a mesma entrega de quadros, de FPS, né, os quadros por segundo nos jogos. O foco aqui que eu tô dizendo é mais para jogos, tá, galera? Falei também muito bem aí esses dias do 2680 V4, que é um processador que ele é tão bom quanto para produtividade quanto para jogos. Você vai usar esses 14 núcleos aqui, ó, para jogos? Não, não vai. Claro que não. Mas ele tem aqui, ó, um clock até que bacana de 3.3, mas esse processador é para quem está procurando aí um CPU para as duas coisas, para jogar e para trabalhar, certo? E que não tenha um alto consumo, ó, ele tem 120 watts. Então por isso que ele se tornou o queridinho aí. Você pode ver que a cada tempo tem um deles aqui que se torna o queridinho, por quê? Por causa do preço, né? E o que ele pode entregar. Então tem sempre que ficar de olho no preço e o que ele entrega. Tem vários benchmarks no YouTube, eu mesmo já trouxe aqui vários benchmarks, testes e vários processadores desses, tanto da linha V3 quanto V4, com placas mãe diferenciadas e etc. Então, pessoal, o primeiro upgrade que você pode fazer é um Lock Turbo Boost e também de processador para processador. Então vai depender do que você vai trabalhar ou se você vai só jogar, enfim. Dá para fazer upgrade, mas sempre analisem, né, a questão ali do VRM da sua placa-mãe e a questão da refrigeração. Não economizem na refrigeração. E a questão da fonte de alimentação vai depender também não só do processador, mas também principalmente da placa de vídeo. E aí vocês podem perguntar, bom, e aí? Qual placa de vídeo máxima, vamos dizer, que eu poderia usar com esses processadores aqui, ó? Não sei. Bom, se você tem, por exemplo, aí um 2640 V3, tá? O que ele consegue empurrar de placa de vídeo? Uma 6600, né? Uma RX 6600, consegue? Consegue, tranquilamente. Ah, consigo colocar lá uma 2060 Super? Consegue. Consegue colocar uma 3050? Consegue também. Você fala, bom, agora eu quero colocar uma 3070 na minha máquina, uma 3060. Posso colocar? Pode. Quem vai empurrar ele legal? Um 2666 V3 com Lock Turbo Boost vai levar legal até uma 3070. Pô, e da série 4000, será que eu consigo colocar alguma? Consegue. Um 2666 V3, por exemplo, vai conseguir levar de boa uma 4060 também. Tá? Você sempre vai ter que saber equilibrar nos jogos a configuração. Em alguns casos, vamos aumentar a resolução, diminuir a resolução, vamos ajustar aí algumas configurações com relação às sombras dos jogos, né? Tudo aquilo que a gente já conhece. Vou usar o DLSS, vou usar o Ray Tracing, não vou usar. Então tem que saber configurar muito bem seu jogo para que você consiga equilibrar o processador com a placa de vídeo. Tá? Tem aí o site para você também ver, o PC Builds lá, o calculador de gargalo, tá? Que até mais ou menos 10% de gargalo você pode usar numa boa. A partir disso já começa a capengar o negócio, você vai começar a ter gargalo ou por parte do processador ou por parte da placa de vídeo. Sempre tem que fazer esse equilíbrio. Equilíbrio perfeito não existe, sempre vai ter um gargalinho por parte de um ou de outro a depender do jogo. Tá? Porque tem jogo que é mal otimizado, né? Então ele acaba aí favorecendo mais uma coisa do que outra ou desfavorecendo, e aí você fica naquela, bom, e agora o que eu faço? Tem que contrabalancear, você tem que saber ajustar isso na sua placa de vídeo. Então, pessoal, placa de vídeo também dá para fazer upgrade aí nessas plataformas. Eu estou usando aqui, ó, uma RX 580 2048 SP com o 2697 V3 com Lock Turbo Boost na minha F8. Poxa, eu poderia colocar uma 3070 aqui tranquilo, que isso aqui iria me atender muito bem, tanto para trabalho quanto para jogos. E eu digo todos os jogos, dá para rodar de boa, tá, pessoal? Dá para jogar legal aí. É só você saber configurar. Tá? Então essa tabelinha aqui eu vou deixar para vocês também. Outra coisa, pessoal, que vocês podem fazer upgrade, né? Tem muita gente que ainda usa SSD SATA convencional, onde você tem ali através da porta SATA 3 uma velocidade máxima de até 600 megabytes por segundo teoricamente, porque não chega até 600. Vai chegar sempre lá entre 400 a 550 de leitura e praticamente a mesma coisa na gravação, ou um pouco menos sempre, tá? Então assim, se você usa SATA, bom, qual upgrade você pode fazer? Aqui, ó, NVMe. A maioria dessas placas aqui de entrada, ó, né? Pode ver que ela tem o slotzinho M2 aqui na parte de baixo para você poder fazer aí o seu upgrade de SSD SATA, que você conecta aqui, para um NVMe, né? E geralmente, pessoal, o que eu recomendo para vocês também, ó, outra dica aí, ó.
essas placas-mãe aqui X99, elas são todas PCI Express 3.0. Posso colocar um NVMe 4.0 aí X4? Poder pode, mas pode acontecer de ter incompatibilidade. E aí, por algum motivo, o sistema vai ficar num loop, ou ele não vai ligar, né? Vai ficar dando tela preta, e você não vai entender por quê. Então, assim, por mais que você pretenda um dia fazer um upgrade de placa-mãe, sair da X99 e ir para um Ryzen, por exemplo, por mais que você compre um 4.0, saiba que você corre o risco de ter uma incompatibilidade, tá? Agora, se você puder comprar um 3.0, é o que eu recomendo. Ah, vou comprar um Netac NV3000, que é um 3.0. Tá bom, tá ótimo. Esse Reletec que eu mostrei aqui para vocês, ó, 3.0, que já vai atingir o máximo, né, 3.500 megabytes por segundo, que é muito mais rápido do que um SSD. Mas e aí, eu coloco isso para o sistema operacional, o que que eu faço? Bom, se você vai comprar um cara desse daqui, ó, se você pretende colocar só o sistema operacional, né, algumas coisinhas a mais aí, você pode pegar um de 256 GB, ó, que fica abaixo dos $50, só vai pagar o SMS e vai ter uma super velocidade aí para o seu Windows. Agora, se você quer colocar jogos, 256 fica meio pouco. Aqui não temos agora no momento a opção de 512, ó, mas se tivesse, ó, estaria saindo por 191, que valeria muito mais a pena. E aqui você consegue já pelo menos colocar uns 2 joguinhos aí, o sistema operacional. Mas o que muita gente tem hoje em dia ainda é HD, né? Aquele HD convencional de 3.5 ou 2.5 polegadas, onde você pode colocar nesse cara aqui, ó, o sistema operacional e o resto dos jogos no HD. Então hoje você encontra HDs baratos aí de 1 TB, 2 TB ou 4 TB para você lotar de jogo. Você não vai ter um baita de um gargalo, tá, pessoal? Porque para rodar o jogo, é claro que se a gente pudesse comprar um SSD SATA de 4 TB ou 2 TB seria mais interessante, mas como o preço ainda não é muito acessível, um HD já quebra um galhão. Então você pode sim colocar esse cara aqui para o Windows e de repente pode até comprar um SSD SATA de 480 GB, ó, esse aqui, ó, olha esse aqui, ó, cadê ele aqui, ó, 480 GB, ó, 112 conto, barato pra caramba. Você compra 2 esse daqui, você vai ter quase 1 TB aí, e aí você coloca os seus jogos, né, contanto que você tenha portas SATAs para isso. Hoje em dia as placas mãe X99 tem no mínimo, né, 3 portas SATA, então daria para você colocar um NVMe, 2 SSD e um HD, por que não? É verdade. Bom, pessoal, agora mais um upgrade que você pode fazer, tá? Geralmente, quando a gente compra esses kits 99, a galera costuma comprar sempre 2 pentes de 8. É melhor 2 de 8, onde você vai ativar o Dual Channel, que você vai conseguir extrair ainda mais do seu processador, uma comunicação mais direta, mais simultânea ali, do que você comprar um pente de 16. A não ser que você tenha em mente depois de comprar mais um de 16 e ficar com 32. Se bem que para jogos 16 já tá bom demais, daí sobra. E outra coisa que você tem que perceber, se sua placa-mãe dá suporte, por exemplo, para Quad Channel, né? Porque a maioria delas dá suporte para Dual Channel, tá? Tem 4 slots, só que nem sempre as que tem 4 slots vão ser Quad Channel. A maioria delas de entrada são Dual Channel. Por exemplo, essa daqui, ó, a ED4, ela tem 4 slots, só que ela é Dual Channel. Então você tem que colocar nesses slots aqui de cor laranja, as de fora, para ativar o Dual Channel. Se você colocar mais 2 aqui, você vai ter uma quantidade maior de memória, vai ter mais alocação aí, porém você vai ter ainda o Dual Channel ativado e não Quad Channel. Agora tem modelos, né, por exemplo, como a QD4, que ela é Quad Channel, ela tem os mesmos 4 slots, mas ela é Quad Channel. E por ser Quad, ela consegue extrair o máximo de processamento. Então o teu processador consegue ter uma comunicação com cada canal, né, de forma muito mais eficiente, mais rápida, que vai te ajudar no desempenho, na velocidade aí de qualquer aplicação que você estiver rodando e também nos jogos, tá? E é claro que vai ter que levar em consideração a frequência. Tá? A frequência, pessoal, é de acordo com o processador. Então voltando aqui para nossa tabelinha, todos os processadores aqui da linha V3, eles vão ficar entre 1866 MHz e no máximo 2133 MHz. Esse é o máximo que a linha V3 pode chegar.
Então você pode considerar também um upgrade de frequência de memória. Então se você tem, por exemplo, um 2620 V3, onde o máximo que ele atinge é 1866 MHz e quer fazer um upgrade, aí você pode pular por um 2666 V3, ativar um Lock Turbo Boost, que ele vai chegar até 3.5 GHz aí, e você pode ter uma frequência de memória até 2133. Então você está aumentando o número de núcleos e threads, você está ativando um Lock Turbo Boost, onde você vai ter todos os núcleos trabalhando em sua frequência máxima, e você também vai conseguir uma frequência maior através das memórias, tá? Isso da linha V3. Agora, na linha V4, a gente não tem um Lock Turbo Boost, porém, a gente tem uma litografia menor, o que é melhor do que essa daqui, ó. Pode ver que é de 14 para 22 nanômetros. Ou seja, aqui a gente tem uma quantidade de transistores muito maior do que na linha V3. Tá? Então isso também tem que levar em consideração. Tá? É uma tecnologia mais atual, apesar de ainda ser antiga, porque foi lançada em 2016, mas nesse quesito ela ganha. Tá? Então, como eu disse, tem que fazer sempre um equilíbrio aí das coisas. Só que as memórias aqui você já pode comprar de 2400 MHz, que é o limite que o V4 consegue atingir. Certo? Então tem tudo isso para se colocar na balança. E essa memória aqui, pessoal, da Clisry, né? Inclusive eu trouxe faz pouco tempo no canal. É uma memória muito bacana, tem dissipador de calor, tá num preço muito bom. Olha aqui, ó. Ó, DDR4, 8 GB, 3200 MHz. Aí você vai perguntar, mas eu posso pôr uma de 3200 MHz? Posso colocar uma de 3600 MHz? Pode, galera, não tem problema. Só que vai ficar limitado a 2133 para a linha V3 e a 2400 para a linha V4, certo? Então você pode colocar. E o mais legal é que se você um dia trocar de plataforma, né, colocar em uma placa-mãe e um processador que leia até 3200, você já vai ter as memórias para isso. E ó, duas memórias aí, ó, de 8 GB saindo por R$118. Tá muito barato, né? Claro que vai ter o imposto ali, vai passar por uns 130 no máximo aí, o que vai valer muito a pena. Tem várias memórias, tem muitos vídeos que eu já fiz aqui no canal com várias promoções que vale muito a pena você pegar. Então aqui você tem DDR3 e DDR4 e optem sempre pegar aí pelo menos pentes de 8 GB, tá, pessoal? Porque pentes de 4 GB DDR4 que existe inclusive, só que não geralmente dão problema para ler. Tá? Então é melhor você ter duas de 8 do que 4 de 4, que o risco de não ler, de dar incompatibilidade é muito grande, tá? Então são dicas valiosas aí que eu tô dando para vocês na questão de upgrade. E se precisar, pessoal, trocar de fonte, porque você tá colocando aí uma placa de vídeo mais potente, verifica isso também, tá? Porque o que mais consome aqui no seu setup é o processador e a placa de vídeo. Então faça a somatória, né, do TDP de cada um, né, coloque sempre um pouco a mais por causa do restante do seu setup, ainda mais se você tiver RGB, tudo isso frufruzado aí, então leve em consideração. Então se você está usando uma fonte de 450 watts com uma RX 580 e um 2666 V3 e você vai partir para uma 3070, por exemplo, aí verifica e considere também melhorar a fonte de alimentação. Coloque pelo menos uma de 500, 550, sempre para ficar com uma folga, tá? Não precisa colocar sempre no talo. Ah, ele falou lá que 450 já dá. Mas se você pensa em um upgrade futuro, pega aí pelo menos de 50 a 100 watts a mais para você ter uma folga e não ter que gastar duas vezes. Então se já tiver num preço bom a fonte, já compra. Sempre fontes com selo 80 Plus de preferência, ou selo Cybernetics, com PFC ativo, etc. Também tem o vídeo de fontes aqui no canal, que eu recomendo bastante. Para quem não conhece o canal, né, galera, tá caindo de paraquedas aí, ó, tem muito vídeo aqui que eu faço sobre diversos assuntos na questão de informática, não só de hardware, mas também de software, programas. Então dá uma visitada aqui no meu canal, quem não conhece, dá uma olhada, faz uma maratona aí nos vídeos, ó. Tem muito vídeo interessante, onde eu tiro a dúvida de muitas pessoas, coloco vídeo de promoções, o que vocês me pedem eu tento fazer aqui e também tento responder o máximo de inscritos possíveis aí, tá? Só que eu sinto falta que muita gente deixa
de dar o like. Muita gente assiste meus vídeos e não dão o like, pessoal. Isso ajuda demais para poder expandir o canal e eu poder trazer mais conteúdos assim como esse aqui para vocês. Eu sei que o vídeo já tá longo, eu já me estendi demais. Tem muito assunto, galera, porque isso aqui é algo muito amplo. Falar de upgrade de X99 ou de qualquer plataforma, eu poderia ficar horas aqui conversando com vocês e explicando cada coisa que vocês podem fazer na hora de fazer o seu upgrade. Mas eu tentei falar rápido, né, resumir aqui o máximo que eu pude para vocês terem uma noção, né, da plataforma X99 até onde vocês podem ir. Então assim, se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários aí que eu posso trazer outros vídeos de forma mais específica falando de um determinado tipo de upgrade, tá? Aqui eu tentei fazer de uma forma geral o que você pode fazer com cada componente até onde você pode chegar, tá bom, galera? Falei, caramba, cansei. Minha goela tá seca. Mas é isso aí, pessoal. Então espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa likezera e não esquece do like. Caramba! Beleza? E aí, qualquer dúvida, deixe nos comentários. Então vou ficando por aqui. Segue alguns links na descrição para vocês maratonarem o canal. Se gostou, deixa o likezão, beleza? Então vou ficando por aqui. Fica aí meu forte abraço e até a próxima. Valeu!